como é que funcionaria? Bom, quando a gente fala em plano de segurança pública, o que você tem que fazer primeiro é um diagnóstico. Depois, de posse desse diagnóstico, você começa a traçar ações estratégicas para determinados momentos e pontos que se refere a um tipo de violência. Por exemplo, se eu tenho um plano de segurança pública, eu posso orientar os agentes públicos para ações de forma inteligível, para não ficar uma ação assim do pontual ou ocasional, ou tem uma pressão midiática, ou tem uma comoção popular e os agentes agem. Não, a violência ela é um processo contínuo. Ela não para, ela tem dinâmicas, ela tem oscilações, ela tem algumas características que precisam ser conhecidas. Um dos grandes problemas que eu vejo para lidar com fenômenos sociais complexos, como é o caso da violência, é o não conhecer e, por isso, não reconhecer os fatores que levam à violência. Porque se eu não entender isso, eu vou estar sempre trabalhando naquela visão positivista da causa e efeito. Então hoje com a violência escolar, por exemplo, a gente vai empanturrar as escolas de assistentes sociais e psicólogos, dando a ideia de que o problema da violência escolar é do aluno. E não é. Não é só o jovem, na realidade ele é mais vítima desse processo do que autor. Então, na realidade, quem levou a violência aos jovens, às crianças, foram os adultos e não o contrário. E agora os adultos dizem que quem tem problema são crianças e adolescentes. Porque pega um fato isolado de um aluno que agrediu uma professora, que matou uma professora, ou que matou outros alunos, e aí coloca isso generalizando. Quando, na realidade, a violência contra a escola é a violência na escola e a violência à escola. São 3 tipos de violência dentro de um mesmo cenário. Então é isso, às vezes as pessoas não entendem. E por não entender, por não compreender, por não conhecer e não reconhecer os fatores e as dinâmicas da violência, terminam criando ações pontuais, ineficientes, que não têm efetividade nenhuma, porque não tem um controle efetivo da violência. Então, a falta de um plano de segurança, o exemplo que eu dei agora da violência escolar, é para ilustrar isso, ou seja, a falta de um plano de segurança pública faz com que todas as ações das forças de segurança sejam ações praticamente aleatórias, pontuais, imediatistas, por isso que elas não têm um resultado efetivo. Porque atua-se sem saber a causa real do fenômeno, para poder lidar com aquilo ali. Até as expressões que se usam, dá para a gente perceber de que não há um certo estudo, um preparo. Combater a violência, a ideia de combate é a ideia de guerra. A guerra contra as facções, a guerra, assim, o inimigo, elege-se um inimigo. Então é sempre essa linguagem, dizer assim, o livro é uma arma. O livro nunca foi arma. Então assim, as próprias expressões denotam de que quem está agindo em relação àquele fenômeno desconhece algumas categorias conceituais, desconhece alguns fatores, desconhece a dinâmica da violência, desconhece, portanto, o fenômeno. E para lidar com ele, sem conhecer, fica mais difícil. Por isso as consequências são geralmente mais violência. Então, para você ver, por exemplo, mais uma vez, tomando como exemplo a violência escolar. A violência escolar hoje no Brasil dá-se a ideia de que ela chegou nesse momento. Na realidade ela já existe há um bom tempo, de outras formas, E aí as pessoas veem hoje como se essa violência ela tivesse surgido agora, como se ela fosse um fato novo, como se o problema fosse do aluno, do professor, do profissional da educação. Ora, uma coisa é certa, pelo fato de não entender o fenômeno, o que é que está acontecendo? Estão propondo, estão criando pilotões, guardas municipais para ir para dentro da escola. Isso quer dizer, para nós, um pouco da leitura que a gente faz, é que é o fracasso da escola. No dia que eu precisar de polícia dentro da escola, é porque a escola perdeu a sua função social. É isso que está acontecendo hoje.